Boa tarde a todos do grupo Irmãos de Célia Lúcius, da Escola Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para refletir sobre a mensagem de Emmanuel, intitulada Máximo e Mínimo, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e que está no livro da Esperança. Emmanuel, em sua mensagem, utiliza como introdução o versículo 45 do Evangelho de Lucas, versículo 45 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. E essa passagem é uma passagem em que Jesus, muito sabiamente, utiliza-se de um bom exemplo para nos chamar a atenção. O mestre nos compara à árvore que ele cita nos versículos 44 e 43, nos dois versículos anteriores. Jesus diz o seguinte: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figos dos espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O bom homem do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. Jesus nos dá uma analogia clara. Mais clara do que essa seria impossível. Se vemos uma árvore, saberemos se ela é boa ou má pelos frutos que ela dá origem. Não podemos esperar que ervas daninhas nos deem uvas, como Jesus diz. Assim somos nós. Se formos boas árvores, daremos bons frutos. Buscaremos sempre colocar em prática os recursos que nós dispomos e nos sejamos possíveis para auxiliar o próximo. Mas se formos árvores más, daremos maus frutos. Quais seriam esses maus frutos? Estaremos mais preocupados com nós mesmos do que com a prática do bem ao próximo. Estaremos mais preocupados a nos servir do que servir ao próximo. Assim como Jesus disse que da abundância do coração a boca fala, então o bom e o mau fruto provém do nosso coração. Que possamos aprender a ter abundância em nosso coração das práticas da lei de Deus, a lei do amor ao próximo. A mensagem de Emmanuel é justamente sobre nossas práticas em uma sociedade com grandes desigualdades. Vamos ver o que ele nos traz na mensagem dele. Máximo e mínimo. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Para ser proveitoso, tem a fé que ser ativa. Não deve entorpecer-se, para ser proveitosa, tem a fé que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Isso aqui é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, que ele cita aqui na introdução da mensagem dele. Se aceitamos Jesus por mestre, urge recordar que ele está entre nós e os outros, conquanto sempre mais intimamente unido àqueles que se aproximam famintos, cansados, desorientados, cambaleantes. Muitas vezes tomas a refeição provando assépipes diversos e largando à toa pratos cheios que endereças inconscientemente ao cano de esgoto. Há, porém, milhares de criaturas que se regozijariam com diminuta porção das sobras que te despencam da mesa. Recolhes a veste comum, verificando ornatos ou combinando cores que te dignifiquem
a presença, relegando peças e peças a descanso inútil no armário. Existe, contudo, milhares de infortunados suspirando pela roupa batida que afastaste de teu uso. Via de regra, guardas no cofre, sem qualquer serventia, dinheiro de que não sentes necessidade, após a compra desse ou daquele objeto, atendendo a passageiro capricho. Todavia, reportam da estrada milhares de irmãos em dolorosa penúria, para quem migalhas de teus recursos seriam clarões de felicidade. Não raro, consultas livros e publicações às dezenas, por simples desfastio, sem o menor pensamento de gratidão por aqueles que consumiram fosfato e tempo para que te não faltem esclarecimento e cultura. Entretanto, nas trilhas que perlustras, há milhares de irmãos ansiando aprender, aos olhos dos quais os textos mais elevados não passam de garatujas e enigmas. Razoável, possuas casa própria a teu gosto, contudo que auxilies a extinguir no mundo a nódoa do desabrigo. Justo, detenhas o carro particular que te garanta eficiência e conforto. No entanto, que ajudes a abolir a provação da nudez no trato de ternura onde respires. Compreensível, acumules as mais altas reservas de inteligência. Todavia, ninguém esteja privado de buscar o alfabeto. Mereces o máximo de segurança e alegria, mas não deixes os outros sem o mínimo de apoio à necessária sustentação. Se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo. E cristianismo, na essência, quer dizer Jesus e os outros junto de nós. Então essa é a mensagem de Emmanuel que a gente vai refletir essa tarde. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa reflexão. Amado Mestre Jesus, pedimos a sua bênção nesta hora e que possamos refletir sobre os seus ensinamentos. Auxilia-nos em nossos sofrimentos para que possamos suportar os desafios dos quais estamos passando. Ajude, Senhor, aqueles que agora estão sofrendo os danos da pandemia, a qual estamos passando, e também aos profissionais que estão atuando no enfrentamento desta provação a qual estamos passando. Fique conosco, Senhor, assim seja. Então, iniciando uma reflexão sobre essa mensagem de Emmanuel, para tentar algum esclarecimento para nós, o Espírito de Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz em uma de suas mensagens a seguinte afirmação: bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Isso está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18. Os aflitos que Emmanuel cita em sua mensagem são aqueles que têm a percepção de que os sofrimentos que estão passando são necessários para o aprendizado próprio. Por isso, buscam Jesus aqueles que sofrem verdadeiramente, que sabem, que têm a consciência de que aquilo que estão passando é necessário para o seu aprendizado. Então, buscam Jesus e estão mais
intimamente unidos a Ele, porque sabem que Ele é o melhor auxílio que precisam. Quando Jesus esteve na terra, ao curar os enfermos que o buscavam, nunca disse, eu te curei, mas sim, a tua fé te curou. Era a fé viva, a perseverança, a submissão aos desígnios de Deus que permitia a cura daqueles doentes. E é justamente a provação da fé, da firmeza e da perseverança nos princípios morais e a submissão à vontade de Deus que Emmanuel nos alerta para pormos em prática quando assumirmos Jesus como mestre. Todos os que buscam seguir Jesus como mestre sofrem. Basta que observemos como a maioria da sociedade que ainda está usando vendas trata aqueles que buscam seguir os passos do mestre. Recebe como retorno zombaria, descrédito, mas devemos, diante desse tipo de provação, ter firmeza e perseverança. Aqueles que praticam a zombaria ainda estão adormecidos e não compreenderam que o exemplo de homem bom que Deus nos enviou é Jesus, nosso mestre. Esse sofrimento é mais um de todos aqueles que passamos aqui na terra. O sofrimento de seguir o mestre, além dos sofrimentos que contraímos devido aos nossos débitos passados e dessa vida. O mestre está com todos, mas somente os aflitos, os verdadeiros aflitos, estão mais próximos dele. Então, que tenhamos condições de compreender que nossas dores são necessárias e que busquemos o mestre para nos dar o alívio para nos nossos sofrimentos, mas não para nos isentar desse sofrimento, mas para nos fortalecer, para que com perseverança e fé consigamos passar pela provação que nos faz sofrer o agora. Não é fácil compreender a necessidade de nossas dores quando encarnados. Tudo o que passamos foi solicitado por nós ou, algumas das vezes, imposto a nós, diante de nossa condição de aprendiz imaturo. Imaturo porque, nessa condição, nesse caso, a imposição das provas ainda que nós temos que sofrer é devido à nossa imaturidade em escolher o necessário para a nossa evolução. A escolha das provas necessárias pelas quais devemos passar. Então, ou ela é a nós imposta pela nossa imaturidade, ou então nós que escolhemos os sofrimentos aos quais nós passamos. Na erraticidade, o espírito ele tem plena consciência de seus erros, e muitos deles da necessidade de suas provas. No processo encarnatório, muitos de nós tivemos condições de escolher nossas provas, porque sabemos, quando desencarnados, que elas são necessárias para o nosso processo evolutivo. Mas a divina providência não permite que sejamos submetidos às provas das quais não somos capazes de suportar. Deus nos dá a oportunidade de escolhermos as provas pelas quais podemos suportar, as quais estamos preparados para passar. Por isso, devemos ser os aflitos que Lacordaire cita, os aflitos que podem provar a fé, a firmeza, a perseverança e a submissão à vontade de Deus diante dos sofrimentos que passamos. Se analisarmos intimamente a mensagem de Emmanuel, veremos que muitas das vezes deixamos as coisas da carne nos dominar e nos tornamos árvore ruim. Aquele a que o mestre exemplificou como a árvore que dá o fruto ruim. O apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 5, do versículo 5 a 8, ele escreve o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando Paulo escreveu essa passagem aos Romanos, ele quis alertar para os prejuízos de uma vida dedicada aos prazeres materiais. Aquele que se submete ao gozo dos prazeres materiais não estão se submetendo à lei de Deus, e sim estão contrários à lei de Deus. O Mestre nos deixou como ensinamento um novo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Mas como podemos amar ao próximo, que é justamente o fundamento da lei de Deus, se, na maioria das vezes, nos submetemos aos gozos da carne, aos gozos materiais? Por isso, somos necessitados de auxílio, do auxílio do próximo. É nosso irmão que deve nos alertar para a necessidade de deixarmos a carne e tratar das coisas de Deus, e assim colocar em prática a lei de Deus. Como podemos auxiliar o próximo se na grande maioria das vezes temos fartura e idolatramos a carne, distanciando de Deus? Enquanto muitos de nossos irmãos passam fome, frio porque não tem o de vestir, necessidade porque não tem recurso financeiro, são levados à ignorância acadêmica por falta de oportunidade, é o que Emmanuel nos diz, são sofrimentos que Emmanuel nos diz na mensagem dele. Mas tudo isso que nosso irmão carece nos foi ofertado, não para que nos fosse servir de pedestal para a adoração à carne, para a adoração às coisas materiais, mas foi-nos concedido por Deus, pela divina providência, para colocar em benefício de nós e do próximo. A nós, porque precisamos desse tipo de provação para que possamos aprender a praticar o bem ao próximo. Ao próximo, devemos colocar em auxílio ao próximo, porque ele, assim como nós, também precisa de recursos materiais para manter o corpo físico na escola da vida. Muitos de nós temos tudo o que a matéria pode oferecer, mas não para adorarmos, e sim para aprendermos a utilizar em benefício do próximo. Lembremos que a nossa passagem pela escola da vida nos é ofertada pela divina providência, e tudo que Deus dispõe também pode tirar, nesta encarnação ou mesmo na próxima. Hoje temos condição de ajudar, mas amanhã precisaremos de ser ajudados. E aí, como será? Colheremos o fruto que plantarmos? Colheremos o fruto que plantarmos. Paulo, em carta aos Gálatas, nos alertou isso, quando diz no versículo 7, capítulo 6, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então devemos refletir sobre aquilo que estamos plantando, aquilo que estamos fazendo com os recursos que Deus nos concedeu nesta existência. Como podemos observar, na mensagem Emmanuel fala de nossas diferenças em relação às posições sociais que nos encontramos aqui na Terra. E devemos avaliar qual a colheita que queremos ter. Enquanto muitos de nossos irmãos, enquanto muitos de nós temos comida farta à mesa, muitas das vezes, nas palavras de Emmanuel, as sobras ou as migalhas que nos restam, inconscientemente endereçamos ao cano de esgoto. Muitos de nossos irmãos que não partilham da mesma condição de fartura que temos,
se alegrariam com aquilo que desperdiçamos. Neste período de isolamento, quando muitos de nós estamos em casa, agora com outro estágio, agora aparentemente com certa flexibilidade, mas no início muitos de nós estávamos em casa e pudemos observar o armário cheio de roupa, sem utilidade, porque estávamos em casa e não podíamos sair como de costume. Muitos de nossos irmãos não têm nem o que vestir. E aquilo que esquecemos no fundo do armário, que não usamos há meses ou talvez anos, seria de grande ajuda ao nosso irmão que não partilha da mesma condição que muitos de nós temos. Emmanuel nos alerta para o uso que fazemos de nossa sobra financeira. Ele diz na mensagem que às vezes compramos determinadas coisas para satisfazer nossas necessidades materiais ou mesmo nosso egoísmo, nossa vaidade, e guardamos aquilo que sobra, sem qualquer serventia. Mas poderia esta sobra ser utilizada em benefício do alívio do sofrimento de nossos irmãos em dolorosa penúria. Ele também nos fala que muitos de nós temos condições de nos instruir. Somos ingratos, na maioria das vezes, porque não agradecemos as pessoas que se dedicaram à nossa instrução. E também nos alerta para que muitos de nossos irmãos têm ânsia de aprender, mas não têm condições. Se temos um pouco de instrução, devemos sempre agradecer e colocar em benefício daquele que quer aprender. Muitos de nossos irmãos podem erroneamente acreditar que o que sofremos, escolhemos e devemos aceitar nossos sofrimentos. Não é bem assim. Não é ser passivo ao sofrimento, não é aceitar o sofrimento. Sofrimento não é condição de inércia, e sim condição de ação. Devemos aprender com o que sofremos e devemos auxiliar nossos irmãos, nosso próximo, para com o seu sofrimento, para que ele e nós possamos estar na condição de ação, para superar esta ou aquela prova necessária e que nos faz sofrer. A ajuda ao próximo não é aliviar, não é retirar o sofrimento do próximo, e sim auxiliar ele a entender, a compreender que esse sofrimento é necessário para a nossa evolução. Não nos enganemos, todos nós temos nossos sofrimentos. Estamos em um mundo de provas e expiações, que é justamente um mundo cujas dores nos fazem, que as dores às quais sofremos nos servem de aprendizado. Não nos enganemos por aqueles irmãos que deixam transparecer uma vida feliz. No íntimo, ele também sofre. Todos nós estamos na condição de sofredores em um ou outro campo da vida. Vejamos o que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, aos Gálatas, capítulo 6, do 7 ao 10. Não deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Paulo que escreveu isso aos Gálatas e serve para a gente também. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo escreve justamente sobre o que o Divino Mestre nos ensinou: amar ao próximo como ele amou enquanto ele esteve na condição de encarnado. Devemos seguir
o exemplo do Mestre e amar o próximo como ele amou, e estar na condição de pôr em benefício do próximo os recursos que dispomos e que temos condições de dispor, como fez o Mestre, que enquanto na carne e teve condições, serviu e não foi servido em momento algum. Emmanuel nos dá, no final de sua mensagem, as seguintes orientações: razoável, possuas casa própria, a teu gosto, contudo, que auxilies a extinguir no mundo a nódoa do desabrigo. Justo, detenhas o carro particular que te garanta eficiência e conforto. No entanto, que ajudes a abolir a provação da nudez no trato de terra onde respires. Compreensível, acumules as mais altas reservas de inteligência. Todavia, ninguém esteja privado de buscar o alfabeto. Mereces o máximo de segurança e alegria, mas não deixes os outros sem o mínimo de apoio à necessária sustentação. Então, Emmanuel nos traz essas orientações para que, diante das adversidades do mundo, que elas são necessárias, como nos diz, como nos traz Kardec no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos traz essas informações, as discrepâncias sociais são necessárias para a nossa evolução. Aqueles que têm fartura devem aprender com a fartura a não utilizá-la em benefício próprio para alimentar sua vaidade e seu egoísmo, e aquele que sofre deve aprender que o sofrimento ao qual passa diante das necessidades materiais é para a sua evolução, é para o seu aprendizado, a dar valor às coisas de Deus e não às coisas materiais. Então ele nos traz essas orientações e todas elas ele nos esclarece que devemos estar em benefício do próximo, colocar os nossos recursos em benefício do nosso irmão que está em condição inferior à nossa. E ele fecha a mensagem da seguinte forma: se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo. E cristianismo na essência quer dizer Jesus e os outros junto de nós. Ou seja, cristianismo é a comunhão entre todos nós. Então vamos encerrar a nossa reflexão. Vamos fazer uma prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agradecemos mais esta oportunidade de podermos estar refletindo sobre os ensinamentos do Divino Mestre. Que os ensinamentos de Jesus possam nos acordar da inércia e possamos pôr em prática a ação necessária para a nossa evolução e a evolução do nosso irmão. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, assim seja.